Eu quero convidar você a que nós continuemos a nossa reflexão na palavra do Senhor, acompanhando o povo de Israel na sua jornada pelo deserto. Viemos acompanhando o povo de Deus em seus eventos desde a saída do Egito, após a travessia do Mar Vermelho, em seu período de peregrinação no deserto em direção à terra de Canaã, em direção à terra prometida. Muitos eventos já foram vivenciados pelo povo, já olhamos algumas dessas situações, algumas dessas experiências e temos aprendido algumas verdades preciosas para as nossas vidas nesse tempo em que o povo está na sua peregrinação pelo deserto. Estamos no livro do Êxodo e temos olhado com atenção algumas porções da palavra do Senhor no livro do Êxodo, buscando lições preciosas para as nossas vidas nas experiências vividas pelo povo de Israel. Eu quero te convidar a que nesse momento nós façamos isso e demos sequência a esse trabalho, a essa jornada que estamos fazendo juntamente com Israel pelo deserto. O texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é o texto de Êxodo capítulo 34. Nós estamos não exatamente numa sequência direta falando de tudo o que acontece, mas falamos na última semana, no nosso último encontro aqui, de Êxodo capítulo 33, e hoje vamos buscar algumas lições importantes e preciosas para as nossas vidas no capítulo 34 do livro do Êxodo. E eu não farei a leitura de todo o capítulo, mas eu quero compartilhar com você alguns textos, alguns trechos da palavra do Senhor, destacando alguns eventos que acontecem nesse capítulo. A gente segue acompanhando, como eu disse, a jornada de Israel no deserto, saindo do Egito e indo para a terra prometida. Depois daquele episódio em que Moisés quebra as tábuas com os 10 mandamentos, em uma resposta à idolatria de Israel, nós vemos aqui no capítulo 34 de Êxodo essas tábuas sendo refeitas e a aliança do Senhor com o seu povo sendo renovada. Eu quero convidar você a dar uma olhada nesse capítulo e em alguns versículos desse capítulo de maneira muito breve para encontrarmos aqui o Deus que se revela. O que nós vemos ao longo desses encontros que Moisés tem com o Senhor é que há nesses encontros uma aproximação muito especial de Deus com Moisés, que fala com Moisés para que ele fale ao povo, e o Senhor está expressando a sua vontade para o seu povo, dando direções, dando leis para que o seu povo obedeça e então, andando segundo a vontade do Senhor, seja abençoado. Nós vemos aqui nesse capítulo 34 do livro de Êxodo, como esse processo de reconstrução das tábuas, ele acontece já no início do capítulo. O capítulo começa com o Senhor dizendo a Moisés para que ele talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas o Senhor escreveria as palavras que estavam nas primeiras tábuas que foram quebradas. Interessante como Deus manda Moisés talhar as tábuas e diz que ele mesmo vai escrever. Depois Moisés escreve, diz o texto, mas é Deus quem está escrevendo através de Moisés. Deus é quem expressa, todas aquelas palavras foram dadas por Deus, a direção é dada pelo Senhor, a palavra é dada pelo Senhor e o entendimento é de que a lei é de Deus e não de Moisés. Interessante como Deus usa Moisés, como Deus fala a ele e o usa como um instrumento para que então a sua palavra chegue ao seu povo, a sua vontade se expresse. Agora, há um versículo muito especial que eu gostaria de destacar, que é o versículo 5 do capítulo 34 de Êxodo, que vai dizer o seguinte: Então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. É assim que está na Nova Versão Internacional, o versículo 5. E aqui nós vemos
como nesse momento acontece um encontro especial de Moisés com Deus, que a presença de Deus é sentida ali. O Senhor desce na nuvem e o texto diz que ele permanece ali com ele, e ali acontece uma coisa especial, essa proclamação do nome de Deus, essa apresentação do nome de Deus. Aqui Deus diz o seu nome a Moisés, aqui Deus se apresenta a Moisés. A expressão traduzida por o Senhor é a expressão usada para se referir aos 4 caracteres hebraicos que representam o nome de Deus. O nome de Deus está ali. As 4 consoantes hebraicas que são depois utilizadas para se referir a Deus, as 4 consoantes hebraicas que dão origem à pronúncia que nós conhecemos como Iavé, Javé, Jeová, vêm dessas 4 consoantes hebraicas que depois receberam vogais para que pudessem se pronunciar, mas não era algo que era hábito do povo de Israel falar o nome de Deus, e é por isso que aparece ali o Senhor. Agora, o que eu quero destacar é como nesse momento o Senhor Deus se revela a Moisés, se revela ao seu povo. O Senhor apresenta a eles o seu nome, proclama o seu nome, se dá a conhecer. O nome de Deus expressa quem Ele é e o que Ele faz. Nos versículos seguintes, o Senhor vai falar um pouco a respeito de si mesmo, dizendo: Deus é compassivo, misericordioso. Esse Deus que se apresenta, esse Deus que se revela, é o Deus compassivo e misericordioso, que perdoa o pecado do seu povo e renova com ele a aliança. É exatamente o que está acontecendo aqui. Depois daquele primeiro momento, onde Deus deu as leis a Moisés, e Moisés, ao descer do monte, encontra o povo envolvido com a idolatria, com o culto à imagem de um bezerro de ouro, feito de ouro, e o Senhor está aqui, nesse momento, refazendo a aliança com o seu povo, refazendo, junto com Moisés, as tábuas que foram quebradas, para que o seu povo receba as ordens de Deus, receba os mandamentos do Senhor e possa seguir na sua jornada de obediência à vontade de Deus. Deus é então esse Deus compassivo e misericordioso, que perdoa o pecado, que renova a aliança com o seu povo, mas também diz o texto que Ele é o Deus justo, que não deixa de punir o culpado. O pecado tem consequências, e a gente falou disso aqui, a gente já falou disso aqui, o pecado sempre tem consequências e Deus é justo. Ele perdoa o pecado, mas também pune o culpado. Há uma dualidade aí que é experimentada e que é vivida pelo povo ao longo da sua jornada. O que nós temos aqui, é isso que eu quero destacar, é que esse Deus de quem falamos, esse Deus com quem Moisés está se encontrando, é o Deus que se revela. E Ele se revela revelando o seu nome, revelando quem Ele é, revelando as suas obras, o que Ele faz, quem Ele faz, o que Ele é capaz de fazer. Deus se dá a conhecer, revelando a sua disposição em estar acessível. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus relacional. O homem não pode atingi-lo, não pode conhecê-lo. Ele então se revela. O homem não pode conhecê-lo a menos que ele se revele, então ele se revela, ele se apresenta, ele vem ao encontro do homem. E essa é uma característica distintiva do nosso Deus. Um Deus relacional, um Deus que está acessível a quem podemos, com quem nós podemos falar, de quem nós podemos nos aproximar. Um Deus que está disposto a estar conosco, disposto a se relacionar conosco. Na verdade, nós aprendemos que Ele nos fez para esse relacionamento com Ele.
E ele então se aproxima de Moisés nesse momento, como um símbolo, como uma figura daquele tipo de relação que seria liberado, daquele tipo de acesso que seria liberado para todos nós, os que cremos em Cristo Jesus. O povo não podia estar naquele momento onde Moisés estava. Deus se manifestou ali de uma maneira especial e havia orientações para que apenas Moisés estivesse ali. Mas hoje, através de Cristo, nós podemos nos relacionar com esse Deus que se dá a conhecer, que se apresenta a nós, que se revela a nós. Assim como ele fez com Moisés, ele também faz em nossas vidas, em nossos dias. Além de revelar o seu nome, além de se apresentar revelando quem é, Deus revela ao povo a sua vontade. A gente tem no texto a renovação da aliança, né? Deus renova a sua aliança com o seu povo. E essa aliança, essa renovação da aliança, ela é expressa em promessas feitas ao seu povo e em ordens e em demandas que o Senhor apresenta ao seu povo, para que eles cumpram, para que eles obedeçam. A gente vê a partir do verso 10, a gente vê Deus prometendo fazer maravilhas. O texto diz no verso 10, faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. O Senhor promete realizar maravilhas. E a palavra que aparece aqui, quando o texto diz, o Senhor diz no texto que ele fará maravilhas, é a mesma palavra usada para descrever, por exemplo, o que acontece no Egito, para descrever as pragas no Egito. No capítulo 3, verso 20 do livro de Êxodo, aparece essa mesma palavra para se referir àquelas coisas que o Senhor realizou no Egito. Quer dizer, nós estamos, através da palavra usada, temos uma dimensão de que tipo de ação, de que tipo de maravilhas o Senhor está prometendo realizar no meio do seu povo, na presença do seu povo, conforme diz o texto. E aqui o Senhor está prometendo conduzir o seu povo na conquista da terra de Canaã. No verso 11, o Senhor diz isso textualmente: expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus, que são os povos que habitavam a terra. O Senhor promete que vai expulsar os cananeus e entregar a terra a Israel. Assim como a gente vê no Egito, o que Deus está prometendo fazer, as maravilhas que o Senhor está prometendo realizar, são tanto um ato de juízo quanto um ato de salvação. Juízo para com aqueles que estão sendo expulsos e salvação para com aqueles que estão recebendo a terra por herança. Agora, a realização das maravilhas, o cumprimento da promessa do Senhor, requer que Israel obedeça, requer que Israel atenda a sua parte da aliança, a sua parte do pacto que é renovado com o Senhor. No início do verso 11, o Senhor diz ao seu povo: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Antes de, no próprio verso 11, expressar quais seriam as maravilhas realizadas na forma como o Senhor expulsaria os povos da terra, o Senhor diz: obedeça às ordens que hoje lhe dou. E a seguir, a partir do verso 12, o Senhor vai dar uma série de ordens ao seu povo, vai dar uma série de direcionamentos, de imperativos, para que o seu povo obedeça, para que o seu povo cumpra, e então experimentaria o cumprimento também das promessas do Senhor, vendo as maravilhas que o Senhor se dispunha a realizar. Uma das coisas, poderíamos falar de todas essas coisas que o Senhor
está ordenando ao seu povo, mas eu quero destacar apenas uma. Uma das coisas que recebe ênfase aqui é não fazer acordos com aqueles que vivem na terra. O Senhor estava conduzindo o seu povo à terra de Canaã, que era habitada por outros povos. O povo de Deus teria contato com os povos da terra que não serviam ao Deus de Israel, que não tinham preocupação em adorar o Deus de Israel. Eles serviam aos seus próprios deuses, a deuses construídos, a ídolos, a falsos deuses. E o Senhor se preocupa em avisar o seu povo, em ensinar o seu povo, para que não se associem, para que não façam acordos com esses povos que vivem na terra. E a justificativa é muito clara. E ela está relacionada com a capacidade de influenciar e de levar o povo de Deus a pecar. Deus não queria que o seu povo fizesse acordos, se associasse com os povos da terra, que deveriam ser expulsos da terra, para que essas pessoas, para que esses povos pagãos, adoradores de falsos deuses, não acabassem induzindo o povo de Israel a também se afastar de Deus e da sua vontade. Eu quero ler com você e destacar os versos 15 e 16, que dizem assim: Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Perceba como há, da parte do Senhor, uma preocupação com o tipo de influência que esses povos da terra poderiam ter no povo de Deus. E a preocupação do cuidado, a preocupação e o cuidado do Senhor com a purificação, com a pureza do seu povo no que diz respeito à adoração ao Senhor, para que eles não acabassem sendo envolvidos na adoração a falsos deuses, não deveriam se associar com os povos da terra, para que não acabassem sendo influenciados a adorar a falsos deuses dentro das suas próprias famílias. Havia uma preocupação para que eles não se envolvessem através do casamento com os povos que habitavam a terra. Nós vemos a preocupação do Senhor em cuidar da relação que Ele tem com o seu povo. O Senhor sempre teve preocupações com o seu povo. Nós estamos vendo a preocupação do Senhor com o seu povo no Antigo Testamento, mas o Senhor segue preocupado com o seu povo no Novo Testamento, com a igreja, comigo, com você, no que diz respeito ao tipo de associação que nós temos com as pessoas que não temem o Senhor, que não temem a Deus e que não se preocupam em viver segundo a sua vontade. Nós precisamos estar alertas para que não acabemos sendo influenciados por pessoas que vivem no mundo alheios à vontade de Deus, para que não sejamos influenciados por eles a também deixarmos de seguir o caminho do Senhor, deixarmos de adorar a Deus, deixarmos de nos preocupar com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Esse é um dos alertas mais antigos ouvidos pelo povo de Deus. Nós estamos vendo aqui no Êxodo, na peregrinação, na saída do Egito, indo ainda para a terra prometida, o povo de Deus já está sendo alertado para que não se associem com os que não pertencem à aliança, em um nível em que eles possam ser influenciados. Mas o que a gente vê ao longo da história, tanto na experiência de Israel quanto na experiência do povo de Deus a partir de então, é que o povo de Deus segue ignorando esse alerta e segue sendo induzido ao erro por conta da sua associação
com pessoas que não temem o Senhor e que não têm preocupação com a sua vontade. É natural que vivendo no mundo, nós tenhamos contato, nós nos relacionemos com pessoas que não partilham a nossa fé, que não creem em Deus, que não tenham preocupação em conhecer a palavra de Deus para obedecê-la. Natural que a gente tenha contato com essas pessoas. Agora você precisa ter cuidado com o tipo de associação que você tem com essas pessoas. É exatamente o que Deus está dizendo ao seu povo. E ele especifica, ele trata da questão do casamento aqui com muito cuidado, chamando a atenção do seu povo sobre esse tipo de vinculação profunda que acontece no casamento, que pode levá-los a se afastarem da adoração a Deus e da vontade de Deus. Nós precisamos ter cuidado. Você não pode ignorar os alertas do Senhor e a sua preocupação para que você continue fiel à aliança feita com Ele, crendo no Senhor, adorando a Deus e buscando fazer a sua vontade na sua vida. Deus revela a sua vontade de fazer maravilhas, mas também é sua vontade que o seu povo obedeça. E as duas coisas estão relacionadas conforme nós estamos vendo aqui no texto. A última coisa que eu gostaria de destacar com você aqui, nesse capítulo 34 de Êxodo, é o que vai acontecer lá no final desse capítulo. Porque Moisés ele passa um tempo grande na presença do Senhor, assim como aconteceu quando ele recebeu as primeiras tábuas da lei. Aqui também o texto diz que Moisés fica no monte 40 dias e 40 noites. É um período longo. E depois desse período, quando Moisés desce do Sinai, essa informação que eu quero ler com você no texto, no verso 29, quando Moisés desce do Sinai, algo diferente está acontecendo. Diz assim o verso 29, ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. O rosto de Moisés resplandecia por conta do tempo que ele passou conversando com o Senhor na presença de Deus. O verso seguinte diz que quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. E aqui eu quero fazer dois destaques muito simples e diretos. Primeiro, a gente observa no texto que ter conversado com Deus tem um impacto em Moisés. O rosto de Moisés está resplandecendo e o texto deixa claro que ele nem sabe disso. É algo que os outros veem, mas que ele nem tem consciência no primeiro momento. Moisés, por que o rosto de Moisés brilhava? Moisés tinha alguma coisa da glória de Deus transparecendo na sua feição. Depois de encontrar-se com o Senhor, diz o texto, depois de conversar com o Senhor. Meu querido, minha querida, ainda hoje, quando nós temos tempo com o Senhor, quando nós conversamos com o Senhor, deixamos aquele momento que passamos na presença de Deus com algo de Deus em nós. O encontro com Deus nos muda. O encontro com Deus nos marca de uma maneira muito especial. E é isso que a gente vê acontecendo aqui com Moisés. Ele sai desse encontro especial com Deus, desse momento na presença de Deus, com algo de Deus nele, transparecendo de alguma forma a glória de Deus com a qual ele teve um breve contato. Eu e você também somos impactados pela presença de Deus. Também somos impactados pelo contato com Deus. E quando vamos para a nossa vida, nós levamos algo de Deus conosco se nós experimentamos Deus como Moisés o fez ali no monte. Deus está se revelando nesse capítulo, revelando o seu nome, revelando a sua vontade e aqui revelando o seu impacto, o impacto que ele tem na vida daqueles que têm contato com ele e também a partir desses nas vidas de outros.
Porque o que o texto diz? Que Moisés, que resplandecia, que o rosto resplandecia, as pessoas ficaram ali com medo de se aproximar dele. Estar com alguém que esteve conversando com Deus tem um impacto também na vida dessas pessoas. As pessoas ficaram com medo de Moisés, com medo do que vem. O que acontece ali é que, de alguma maneira, eles identificaram a glória de Deus na expressão, na feição de Moisés, naquele brilho que vinha dele. E essa percepção da glória de Deus é assustadora para aquelas pessoas. E o que eu quero dizer para você, fazendo uma associação muito direta, é que ainda hoje, quando nós temos tempo com o Senhor, quando nós temos tempo na presença de Deus, quando nós também conversamos com o Senhor, nós deixamos aquele momento com Deus para impactar a vida das pessoas à nossa volta. Não necessariamente para causar medo nelas, como acabou acontecendo ali, mas essas pessoas que nos veem certamente verão algo de Deus em nós. E o plano do Senhor é exatamente que, através de nós, as pessoas glorifiquem a Deus. Através do que veem em nós, as pessoas glorifiquem a Deus. Jesus disse isso claramente em Mateus 5,16, quando ele diz aos seus discípulos que a luz deles deveria brilhar entre os homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O plano de Deus sempre foi se revelar através de nós. E aí, o convite, o desafio a nós é que aproveitemos o privilégio que temos de ter um Deus relacional que se dispõe ao encontro. Nós aproveitemos essa disposição, essa disponibilidade de Deus para estar com Ele, para ser impactados pela presença dEle, por essa conversa, por esse contato com Ele, e também para que saiamos desse contato, dessa conversa, para impactar as vidas de outras pessoas, apresentando a elas a glória de Deus, apresentando a elas obras que realizamos dirigidos pelo Senhor, que revelam a Deus, de modo que, através do que veem em nós, as pessoas possam glorificar o Deus a quem nós servimos. Esse é o nosso desafio. Esse é o convite feito a nós nessa noite. E eu quero concluir essa minha palavra dizendo a você que o Deus da Bíblia é um Deus pessoal. Ele se dispõe a se relacionar conosco. Ele se dispõe a se revelar a nós. Conhecer o Senhor é um privilégio dado àqueles que desejam e àqueles que buscam conhecê-lo. Você pode conhecer o Senhor mais intimamente. Você pode conhecer mais de Deus se você desejar, se você buscá-lo. Conhecer as promessas do Senhor sempre renovam as nossas esperanças, e conhecer as suas ordens nos dá direção para a vida. Você precisa se lembrar de que esse Deus que nos revela as suas promessas na sua palavra, nos revela também direções para que sigamos em nossa vida. Deus nos dá ordens para que nós cumpramos, para que obedeçamos. E o cumprimento das suas promessas está relacionado com a nossa obediência. Não há como estar na presença de Deus e não ser transformado nesse encontro. Não há como viver no mundo tendo um relacionamento íntimo com Deus sem impactar a vida de outras pessoas. E é isso que eu desejo para você. E essa é a minha oração, para que você conheça pessoalmente a Deus, para que você tenha tempo com Ele e o conheça pessoalmente, o conheça pelo nome, da forma como Ele se revelou a Moisés. Minha oração é para que você siga conhecendo as maravilhosas promessas que Deus tem para você, para a sua vida, mas que também
siga conhecendo as ordens, os imperativos de Deus para a sua vida. E na obediência às ordens do Senhor, siga experimentando o cumprimento das promessas do Senhor. Meu desejo e a minha oração é para que você continue sendo impactado por Deus no tempo que você tem na presença dele. E esse impacto produzido em você possa alcançar outras vidas, impactando as vidas de outras pessoas, levando-as ao conhecimento de Deus e a glorificar o único e verdadeiro Deus. Que Deus nos abençoe e continue falando conosco através da sua palavra. Que Deus continue conosco, dirigindo a nossa vida, se revelando a nós hoje na experiência que temos acompanhado de Israel em sua peregrinação pelo deserto na direção da terra de Canaã. Que Deus te abençoe, que Deus dê a você uma noite abençoada, que Deus continue falando ao seu coração e conduzindo a sua vida. Deus te abençoe.